como é um cara que eu não conheço, eu vou seguir nessa linha de ter a cautela, né, para saber como é que ele está fisicamente. O futebol brasileiro, o próprio Memphis já falou isso, não é tão fácil assim como as pessoas pensam. É um futebol muito físico, competitivo. A gente tem que entender, aqui no Brasil, com uma perna ele joga. Não é assim mais, né? Senão o Coutinho jogava aqui. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. A gente vai falar bastante, né, do Jesse Lingard, né, que é Jesse Lingard, que é um jogador de 33 anos, tá? Que jogou com o Memphis, inclusive, né, no futebol inglês, né? Jogou no Manchester United. E é o seguinte, meu irmão, é o bonde do Depay, né? É o bonde do Depay que vai, né, sinalizando cada vez mais a permanência aí do Memphis no Corinthians, né? Eu acho que para quem quer a permanência do Memphis, eu acho que essas coisas aí já vão mostrando, né, que o Memphis pode sim permanecer no Coringão. Só para vocês entenderem, né, vamos lá, em relação às negociações aí, daqui a pouco de Paula entra aí para falar sobre o assunto, ele deve estar me ouvindo. Jesse Lingard, jogador de 33 anos. O Corinthians negocia de forma avançada com ele, contrato até o final desta temporada, ou seja, um contrato de 10 meses, nem isso, né? 10 meses, né? Um contrato de 10 meses. Salário não passa de R$700 mil, porém, pode haver luvas no contrato. Claro que se for um pedido exagerado, né, o Corinthians não vai aceitar. Então, por isso que não dá para a gente cravar ainda, né, que o negócio já está fechado. Avançado está? Avançado está, porque já tratam um tempo de contrato, já estão analisando a questão dos salários, é algo que agradou, não é um jogador caro, nós estamos falando de um jogador aí, né, com salário entre 500 e 700 mil reais por mês. Se você for acrescentar luvas aí, enfim, eu não acredito que essas luvas vão levar esse salário para 3 milhões, 2 milhões, não vai. Então a gente vai ter talvez aí um reforço, né, pensando no pior, né, no sentido mais caro. No pior não, né, o pior não. No sentido mais caro, a gente vai ter um Jesse Lingard com um salário de Vitinho, um jogador de 33 anos, jogador que disputou Copa do Mundo, né, foi para a Copa de 2018 com a seleção inglesa, jogou 6 dos 7 jogos na Inglaterra, foi titular em 5, na Inglaterra fez 7 jogos em 2018, ele foi titular em 5, tá? E agora, né, a Inglaterra ficou em 4º lugar, né, nessa Copa do Mundo, tá? Eu vou colocar o de Paula para comentar sobre ele, né? Então o de Paula já fica atento aí nos números que eu vou trazer aqui. Ele fez 5 temporadas pelo Manchester United e as 5 temporadas dele foram boas, tá? Foram as seguintes, né? Sendo titular na maior parte delas. 2015 e 16 foram 40 jogos, 6 gols e 4 assistências. 2016 e 17, 42 jogos, 5 gols e 4 assistências. 2017 e 18, 48 jogos, 13 gols e 6 assistências. 2018 e 19, 36 jogos, 5 gols e 3 assistências. E 2019 e 20, 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, tá? Foi o período em que
né, ele esteve no Manchester United. Depois ele perdeu espaço, né, no fim de 2020, acabou emprestado ao West Ham, ainda voltou ao clube, mas jogou muito, mas não jogou bem, né, mas jogou pouco. Jogou uma última temporada, jogou uma temporada no Nottingham Forest, né, antes de ir para o futebol sul-coreano, fez só 20 jogos, né, 2 gols e 2 assistências pelo Forest, tá? É um jogador que estava nos últimos 2 anos, 2024 e 2025, atuando pelo FC Seoul, né, da Coreia do Sul, tá? Em 2025 foram 41 jogos, fez 13 gols, deu 7 assistências. Lá na Coreia ele estava arrebentando. Em 24 fez 26 jogos, 6 gols e deu 4 assistências. Então esses são os números do Jesse Lingard, né, jogador de 33 anos que jogou com o Memphis Depay, e informações que eu tenho, com salário entre 500 e 700 mil, 600 mil reais, acredito que uns 700 no máximo, e o Corinthians ainda podendo pagar luvas por ele, aí pode aumentar um pouquinho, tá? Agora sim, vou colocar o de Paula na tela. Tá me ouvindo, meu querido de Paula? Eu ouço, você me ouve? Agora sim, de Paula, muito boa noite, é sempre bom ter você aqui. A nossa piada não deu certo por causa de questões técnicas, né? Certamente você ia entrar falando inglês e deitando nas suas análises sobre o nosso querido aí, Jesse Lingard. Não, mas eu vou me comunicar com o pessoal que fala inglês, porque o pessoal aqui é tudo troglodita, fala diversas línguas, né? Então, assim, vou me comunicar com eles, né? Hi, Samir. Hi, everybody. It's a pleasure talking to all of us, né? This is the best YouTube channel, and you are the best viewers. Thank you very much for that. Nossa, tá voando, hein, meu irmão? Então, tá assim, voando. Eu quero dizer que é o melhor canal do YouTube, são os melhores espectadores, é um prazer falar com todos vocês, né? Aquela voz de tradutor. Eu acho sim que de repente você poderia tentar fazer. Ó. E aí, Samirzão, tá bom, mano? Prazerzão falar com você, falar com toda a galera aí do Café do Setorista, sempre uma honra. Muito obrigado pela audiência que você me dá na energia também, viu, Samir? E o Jesse Lingard, né? Quem diria? Quem diria, né? O Memphis, ele tá trabalhando bem nos bastidores, né? Ele tem trazido os amigos, os parças, digamos assim, os trintões, né, Samir? Foi assim com o Zaca da Fiel, agora tem o Lingard, de repente. Então, eu sei que ele teve a última participação dele com a seleção inglesa em 2021, já faz um tempo, né? Mas é um cara experiente, um cara rodado. É o que você falou, né, o Samir? A diretoria do Corinthians, na minha opinião, com o Marcelo Paes, ele tem acertado nas contratações, sabe? Ele tem trazido jogadores que têm sido aproveitados, exceção feita ao Caio César, que lamentavelmente se contundiu, né? Mas você pega Gabriel Paulista, você pega as contratações que o Corinthians tem feito, dentre tantas outras, os jogadores têm entrado bem, o Alan tem entrado bem, enfim. O Pedro Milans ainda não deu para ter uma opinião formada, mas melhor que o Félix Torres improvisado e o Léo Maná, ele é. Melhor que o Charles improvisado também, ele é. Então, assim, tem acertado. Agora, essas duas contratações, primeiro, a do Zaca da Fiel, e se chegar realmente o Lingard, aí eu vou esperar para ver. Porque são jogadores que não estavam jogando em alto nível, não estavam em atividade de alto nível, já são trintões. Claro que aqui no futebol brasileiro, se o cara jogar só um pouquinho, ele se sobressai, mas a coisa também não é tão simples assim. Então eu prefiro aguardar, caso ele seja realmente contratado, para opinar. Não vou detonar o cara, também não vou elogiá-lo. Vai muretar isso, né? Eu vou, Samir, o que eu vou fazer é o seguinte, eu só coloco um asterisco. Não, tô brincando, de Paula, é que assim, não precisa se arriscar não, porque eu costumo dizer aqui no canal que nem sempre a gente tem que cravar algo, né? Realmente, como é que a gente vai saber se esse cara vai dar certo? Se vai jogar bola, só o tempo vai dizer, como o Paê, né, veio aqui jogar no Vasco, como o Bright White veio jogar no Grêmio, enfim, tem os europeus, né? Tô tentando lembrar aqui os europeus que recentemente vieram ao futebol brasileiro, o próprio Memphis. A gente não sabe se vai dar certo ou errado,
Mas a contratação, né, do meio-campista inglês agora é uma contratação totalmente compreensível se realmente, claro, não fechar com salários astronômicos, tá? E se a conta não vier depois numa renovação pesada do Memphis, né? Também, eu tenho medo disso. O nosso querido Jesse Lingard estava no futebol coreano. Pô, é ruim o futebol coreano? É que é péssimo. Só que tem uma coisa, né? O cara tem história. Olha, caneca, hein? O cara tem história no Manchester United. Pô, foram 5 temporadas, como eu passei os números aqui, com ótimos números, né, de Paula? Então, eu coloco asterisco na contratação do Xhaka e coloco quase um asterisco também na contratação do Lingard. Eu quero ver, cara. Eu quero ver motivação nesses caras. Sabe, Samir, a gente precisa ver cara motivado no Corinthians. Não preciso esconder do meu público que eu, sinceramente, não sou um especialista em Jesse Lingard para falar se ele vai brilhar no Corinthians ou não. Se fosse um cara que eu conhecesse do futebol europeu assim profundamente, né, eu faria minha análise de um cara de 33 anos que está na Coreia, que a gente já tinha que ser cauteloso, né? Então, como é um cara que eu não conheço, eu vou seguir nessa linha de ter a cautela, né, para saber como é que ele está fisicamente. O futebol brasileiro, o próprio Memphis já falou isso, não é tão fácil assim como as pessoas pensam. É um futebol muito físico, competitivo, né? A gente tem que entender, aqui no Brasil, com uma perna ele joga. Não é assim mais, né? Senão o Coutinho jogava aqui, porque quem brilhou mais na Europa, o Coutinho ou o Jesse Lingard? Eu prefiro o Jesse Lingard hoje pelo porte físico dele, pelas 5 temporadas que ele fez no United. Eu ficaria ainda com ele do que com o Coutinho, que está se arrastando, apesar de ser tecnicamente melhor. Eu vou colocar aí um vídeo, né, que eu pedi para o meu amigo Alex Sabino, que é um dos maiores jornalistas que tem nesse país. O Alex Sabino, meu amigo aí de muito tempo, e eu lembrei do Alex Sabino porque, né, o Alex Sabino, que aliás fala inglês super bem, tudo. O Alex Sabino, ele é torcedor fanático do Manchester United. Eu lembro que eu cobri no Santos, ele ficava lá no notebook dele durante os treinos do Santos lá, né? Ele deixava o jogo do Manchester rolando, ele que nem um maluco lá, narração em inglês, comentário em inglês, né? Porque ele é todo gringo, né? Já lançou vários livros, o cara é mestre. E ele é torcedor do Manchester mesmo. Aí eu lembrei dele e falei, ô Sabino, grava um vídeo então para mim, cara, falando um pouco aí, né, do Jesse Lingard. Vamos ver o que ele fala então. Vamos ouvir aí o Alex Sabino na exclusiva aí pro canal Café do Setorista. O Jesse Lingard, ele apareceu muito bem no Manchester United, no time profissional. Ele é uma cria da base do United, chegou muito jovem no clube, com 9, 10 anos. E o começo dele foi excelente. Ele fez o gol do título da Copa da Inglaterra de 2016, do United. Ele parecia uma promessa muito grande. Diferentes treinadores apostaram nele, mas ele foi um talento que não se realizou. Ele começou a ser mais conhecido pelos vídeos engraçadinhos, pelas brincadeiras no vestiário, mais pelas redes sociais do que pelo futebol, principalmente quando ele começou meio a entrar na turma do Paul Pogba. Quando o Pogba estava no United também, o futebol dele começou a cair bastante, ele começou a ser criticado pelos técnicos, e aí ele saiu do United. Ele foi emprestado a algumas equipes do futebol inglês, foi emprestado ao Leicester, foi emprestado ao Brighton, foi emprestado ao West Ham, se não me engano. Ele foi emprestado a uns 5, 6 times, não vingou em nenhum, não deu certo em nenhum, e aí ele foi pro FC Seul, na Coreia do Sul, né? Lá ele passou 2 temporadas e teve altos e baixos. O treinador chegou a dizer que não contava com ele, que ele não se esforçava nos treinamentos, mas ele acabou ficou até, foi o maior período que ele teve no futebol depois que ele saiu do Manchester United. Ele é um jogador meia que atua pela faixa central do campo, embora ele jogue pelas laterais. A principal característica dele é atuar pela faixa central do campo. Ele costumava ter velocidade, mas agora com 33 anos, realmente, eu não acompanhei o futebol dele na Coreia do Sul, mas conforme você vai ficando mais velho, sua velocidade cai, é natural. E ele tinha a capacidade do drible. Ele é uma contratação aleatória, né? Se ele chegar realmente
o Corinthians, como seria no Remo, onde ele foi cogitado. É uma grande dúvida como ele se sairia no futebol brasileiro. Ele jogou com o Memphis Depay no Manchester United, né? Os dois foram dois nomes que naufragaram no Manchester United, para dizer a verdade, viu, Samir? Bom, um abraço para você aí. Aí, ó, o nosso querido Alex Sabino, tá? O Douglão aí da massa tá aí nos bastidores, ele sabe. Eu não vi o vídeo, tá? Coloquei o vídeo sem assistir, eu não sabia o que o Alex ia falar, o Sabino ia falar, até porque confio muito no Alex Sabino. Eu tô falando de um jornalista que é maluco pelo Manchester, cara. É um torcedor fanático do Manchester. O Sabino, ele é um cara que é inglês fluente, ele fala o inglês fluente, é um cara que vive esse mundo, entendeu? Já lançou vários livros, é um cara maluco, Sabino ele é torcedor fanático, cara. Nos treinos do Santos lá, ele gritava gol do Manchester quando o Manchester estava jogando ali na telinha dele, né? Até alguém escreveu aí, o Sabino sabe muito, ele é realmente torcedor, não é esses cara modinha não, que o cara torce aqui para um clube aqui, não, ele é torcedor do Manchester. Agora, a história dele, porque ele virou torcedor do Manchester, a gente tinha que trazer ele aqui para explicar. E eu lembrei disso, cara. Eu lembrei disso, né? Porque eu brincava com ele que eu não podia torcer para esse time aí, né? Que o mascote é o diabo, né? De bola.